Olá, boa tarde. Isenção de impostos para compra de carros. Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Economia refletem diretamente na vida de pessoas com deficiência. O STF determinou que pessoas com deficiência auditiva tenham desconto no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o impacto dessas decisões. Veja também. Ministros do STF devem retomar hoje julgamento de ações que discutem correção monetária de créditos trabalhistas. Tomam posse hoje o novo presidente e vice do STJ, ministro Humberto Martins e Jorge Mussi. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento não será aberto ao público. E ainda, ministro João Otávio de Noronha se despede da presidência do STJ e deixa legado de produtividade e avanço tecnológico. Um dos principais resultados dessa iniciativa é o projeto Sócrates. A Polícia Federal, a Receita Federal e o Departamento Penitenciário Federal realizaram nesta quinta-feira a Operação Pavo Real. O objetivo é combater uma quadrilha supostamente ligada à lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio comprado com o dinheiro do tráfico de drogas. Com a autorização da Justiça, os agentes cumpriram quase 90 mandados judiciais de prisão e busca e apreensão. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rondônia, São Paulo e Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, os policiais apreenderam relógios e uma arma. Segundo as investigações que começaram no ano passado, um preso da penitenciária de Porto Velho, em Rondônia, conhecido internacionalmente como Pavo Real, o nome da operação de hoje, liderava junto com a família um esquema para lavar dinheiro e ocultar patrimônio comprado com dinheiro do tráfico internacional de drogas. Também há indícios de que eles controlavam o tráfico na fronteira com o Paraguai. Desde o início da operação, a Justiça já apreendeu 17 veículos e bloqueou mais de 300 milhões de reais e 50 imóveis, supostamente dos envolvidos nos crimes. E o Superior Tribunal de Justiça rejeita recurso da Google contra fornecimento de dados, no caso Marielle Franco. Por maioria, a terceira sessão do STJ negou um recurso da Google que questionava uma decisão da Justiça em primeira instância. A quarta vara criminal do Rio de Janeiro determinou que a Google fornecesse informações sobre quem transitou por certos locais do Rio de Janeiro a partir dos dados de busca e de acesso em seus aplicativos. As informações foram solicitadas para contribuir com as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Para a provedora, a medida foi determinada de forma genérica e sem a correta indicação de suspeitos. Mas, segundo o relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, o juiz não é obrigado a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas. O ministro ressaltou ainda que a medida não impõe risco à privacidade e à intimidade dos usuários e é preciso levar em conta as particularidades do caso. O Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão de normas de Alagoas que proibiam o ensino de questões de gênero e sexualidade e de doutrinação política e ideológica na rede pública do Estado. Em sessão virtual, a maioria do plenário rejeitou 6 ações que questionavam a política do ensino público do Estado. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, já havia suspendido em liminar as leis do chamado Programa Escola Livre, que proibiam os professores da rede pública de Alagoas de ensinar temas como religião ou filosofia e manifestações políticas e de gênero. Segundo Barroso, essa proibição pode gerar perseguição a professores e os que não compartilham com o pensamento da maioria poderiam até ser punidos por isso. O programa Escola Livre foi aprovado em 2016 pela Assembleia Legislativa de Alagoas, inspirado no programa Escola Sem Partido, defendido pelo governo federal. A lei proibia os professores de incentivar os alunos a participarem de manifestações, atos públicos ou passeatas. No mesmo julgamento, os ministros consideraram inconstitucionais outras leis municipais, de Londrina e Paranaguá, no Paraná, e uma de Palmas, no Tocantins. Todas elas, assim como a de Alagoas, proibiam o ensino sobre gênero e orientação sexual nas escolas e, segundo o relator,
Essa proibição compromete o acesso de crianças, adolescentes e jovens a conteúdos importantes sobre a vida íntima e social. Barroso afirmou que a Constituição Federal protege o pleno desenvolvimento da pessoa e é fundada no pluralismo de ideias e na liberdade de aprender e ensinar. 8 ministros concordaram com o voto do relator. A maioria entendeu também que a matéria é de competência privativa da União para definir regras sobre direito civil e diretrizes e bases da educação nacional. Apenas o ministro Marco Aurélio divergiu quanto à competência do Estado para legislar sobre o assunto. E o plenário do Supremo retoma nesta quinta-feira o julgamento de ações que discutem a aplicação da taxa referencial, a chamada TR, para a correção monetária de débitos no âmbito da Justiça do Trabalho. Ontem, o relator ministro Gilmar Mendes votou pela inconstitucionalidade da taxa. Em discussão, a aplicação da taxa referencial, a chamada TR, para a correção monetária de créditos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 4 ações, 2 ações declaratórias de constitucionalidade e 2 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas sobre o tema. No fim de junho, o relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho em que o assunto seja discutido. Na sessão dessa quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes começou o voto relembrando que a reforma trabalhista estabelece a aplicação da TR, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem determinado o afastamento dessa taxa para que seja aplicada um outro índice, o IPCAE. Apenas em 2015, o plenário do TST, na arguição de inconstitucionalidade 479, em sessão de 4 de 8 de 2015, declarou a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177, na parte em que ele regulamenta a incidência da TRD acumulada no período compreendido entre a data do vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento a título de índice de correção monetária. E definiu o IPCAE como fator de atualização de créditos trabalhistas. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que, por ser um tema complexo, o mais prudente seria deixar essa matéria no plano infraconstitucional. Depois, relembrou a jurisprudência do Supremo sobre essa questão de aplicação da TR como índice de indexação. A judicialização da matéria levou à edição, como sabemos, da súmula 648 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista, portanto, as sucessivas controvérsias que continuaram. Para Gilmar Mendes, não é adequada a aplicação da TR para a correção de créditos trabalhistas e de depósitos recursais. Para o ministro, deve haver uma harmonização desses índices para evitar a insegurança jurídica. Enquanto não há deliberação legislativa sobre a matéria, o STF deve, nesta sentada, a meu ver, estabelecer quais dos 3 cenários entende-se constitucional. Mas não basta afastar a TR. O ministro Gilmar Mendes entendeu que até que o Congresso defina outro índice para a correção de créditos trabalhistas e de depósitos recursais na Justiça do Trabalho, devem ser aplicados os mesmos índices utilizados nas condenações cíveis. Sendo assim, presidente, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição dos dispositivos impugnados nestas ações, determinando que o débito trabalhista seja atualizado de acordo com os mesmos critérios das condenações cíveis em geral. Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões do mercado e quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic em substituição à TR e aos juros legais para calibrar de forma adequada, razoável e proporcional à consequência deste julgamento. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais. O tribunal será um desmembramento do TRF da 1ª Região, que abrange os estados, 3 estados e mais o Distrito Federal. De autoria do Superior Tribunal de Justiça, esse projeto de lei seguirá agora para o Senado Federal. Conforme o texto, o tribunal deve ser instalado somente depois do fim do estado de calamidade pública em razão da pandemia
pandemia da Covid-19. E você vai ver a seguir as mudanças nas regras para a compra de automóveis com isenção do ICMS por pessoas com deficiência. Os detalhes já já. Ela foi a primeira das constituições brasileiras a trazer a proteção ao meio ambiente, inclusive como um direito fundamental. Dessa forma, todas as principais discussões na minha área de atuação têm a Constituição Federal como um pano de fundo. As questões relacionadas ao Código Florestal, a proteção das áreas verdes, a questão da imprescritibilidade da pretensão da reparação civil do dano ambiental, recentemente analisada pelo STF. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Economia aprovaram mudanças importantes nas regras para a compra de automóveis com isenção do imposto por pessoas com deficiência. O STF estendeu aos deficientes auditivos o desconto no imposto sobre produtos industrializados, o IPI. E já o Conselho Nacional de Política Fazendária estabeleceu que somente quem tem deficiências consideradas moderadas ou graves terá o desconto no valor do veículo. A mudança nas regras de desconto no Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços, ICMS, foi aprovada este mês pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. O CONFAS do Ministério da Economia decidiu que as deficiências consideradas leves não dão direito à isenção do ICMS. Elas apenas eliminaram doenças leves e mantiveram doenças moderadas e graves. As doenças leves eram estas que, de maneira alguma, tinham relação com uma deficiência direta da pessoa. Por exemplo, doenças de pressão alta, doenças de diabetes, doenças de repetição por esforços musculares. Então, esse tipo de doença não é mais classificado como dentro do rol de doenças que a pessoa possa obter a isenção do ICMS para a venda de veículos PCDs. Com isso, fica mantido o desconto para quem tem deficiência moderada ou grave, que comprometa a capacidade de locomoção. O documento aprovado pelo CONFAS também determina que os departamentos de trânsito estaduais vão ter que montar bancas compostas por médicos para avaliar o grau de deficiência de quem solicita a isenção do imposto. Mas entidades que representam as pessoas com deficiência questionam o aumento do valor dos veículos, o que faz com que os preços ultrapassem o teto estabelecido em lei para garantia do desconto. Em muitos casos, as pessoas não conseguem comprar os carros adaptados para o tipo de deficiência que elas possuem. Mãe de uma pessoa com deficiência, Patrícia faz parte de uma organização não governamental que defende os direitos dos PCDs. Ela afirma que a isenção dos impostos no momento da compra facilita o acesso a um automóvel e melhora a capacidade de locomoção das pessoas no dia a dia, mas questiona a alteração feita pelo CONFAS sobre os critérios para a isenção do ICMS. Eu acho que a decisão não deveria ser baseada no grau de leveza ou não da deficiência, e sim no quanto aquela pessoa precisa e consegue ir para o transporte público de um lugar para outro. Então, se a pessoa tem uma deficiência leve, um autista leve, mas para ele andar de transporte público é um grande desafio. O barulho, as pessoas, essa pessoa tem direito à isenção. Agora, uma pessoa que tem uma deficiência leve, para ela ir de carro para algum lugar, seria muito mais uma comodidade do que uma necessidade. Então, sim, talvez essa pessoa não precisasse da isenção de impostos. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal também determinou que pessoas com deficiência auditiva tenham desconto no Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na hora de comprar um carro. No julgamento da ação, o STF aceitou os argumentos de que, ao criar a lei sobre a isenção, o Congresso Nacional não incluiu os deficientes auditivos. Agora eles vão poder comprar os carros com desconto, e o Congresso Nacional tem 1 ano e meio para fazer as mudanças na lei. A decisão do plenário do STF foi tomada por maioria de votos. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Cláudio Sampaio. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, obrigado. Nós acompanhamos a reportagem do Gabriel, duas situações completamente diferentes, mas vamos começar pela parte boa, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ampliou direitos e garantias, né? Como é que o senhor avalia? A decisão do Supremo foi muito feliz, foi muito oportuna, porque existia realmente uma omissão na lei.
a lei previa o direito à isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para vários tipos de pessoas com deficiência, excluindo as pessoas com deficiência auditiva. Quando todos nós sabemos que as pessoas com deficiência auditiva também têm uma série de dificuldades no seu dia a dia, e que a possibilidade de ter acesso a um veículo adaptado para que alguém dirija para ela e a leve nos compromissos, inclusive nos tratamentos necessários, de fato é muito importante para que não haja discriminação e para que se preservem os princípios constitucionais, sobretudo da dignidade humana. Acabou que houve aí uma certa omissão do Congresso Nacional, inclusive a decisão do STF dá um prazo para que o Congresso Nacional regulamente a matéria, né, doutor Cláudio? Perfeitamente, né? O Congresso ele não pode editar legislações infraconstitucionais que sejam contrárias aos princípios da Constituição. E é sempre muito importante nós lembrarmos que a Convenção da ONU para as Pessoas com Deficiência, no qual estão previstos os direitos à acessibilidade, o direito ao transporte, né, ela tem status constitucional, status inclusive de cláusulas pétreas constitucionais. Portanto, o Congresso sempre, seja o Congresso Nacional, seja os legislativos estaduais, tem sempre que observar na edição de qualquer tipo de lei tudo aquilo que está previsto, tanto na Constituição Federal como na Convenção da ONU para as Pessoas com Deficiência. Essa decisão ela já é automática? As pessoas que buscarem essa redução no IPI já conseguem a partir desse julgamento? Quem não tiver acesso, como fazer? A quem procurar? Em breve essa decisão vai passar a ter validade total, porque precisamos esperar o trânsito em julgado, né? Que deve ocorrer em breve, já que é um julgamento de última instância, e a partir do trânsito em julgado, o próprio Estado, através das suas entidades, vai ser obrigado a observar essa decisão. Caso não observe, é sempre aberto o caminho da via judicial para que esse direito das pessoas com deficiência auditiva também seja respeitado. Doutor Cláudio, vamos agora partir para aquela sessão mais sensível, né, que diz respeito à decisão do CONFAS, que é um órgão ligado ao Ministério da Economia. Recentemente houve uma redução do ICMS no que diz respeito àquelas pessoas com determinadas deficiências, né? A resolução, ela diz que pessoas com deficiências leves ou moderadas não têm mais redução no imposto, o que gera aí um subjetivismo preocupante. É extremamente preocupante, porque o conceito de deficiência leve é muito sensível e varia de caso a caso. Tem pessoas que têm deficiências aparentemente leves, só que elas têm um grau de funcionalidade no seu dia a dia muito afetado. Então, elas vão ter dificuldade, com certeza, para dirigir, para se locomover. E, a meu ver, o que surge dessa situação é que o Estado está procurando corrigir o problema de pessoas que estão burlando a lei, afetando pessoas que, de fato, têm esse direito e que merecem ter também tutelado ali o seu direito à acessibilidade, à dignidade humana, dentro daqueles princípios constitucionais que eu já comentei com vocês mais cedo. Provavelmente essa matéria pode ser judicializada também, já que a gente está falando aqui de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, né, doutor Cláudio? Perfeitamente. Pode ser judicializada, inclusive pelas associações que representam pessoas com deficiência, né, por várias vias, inclusive da ação civil pública. Ok, doutor Cláudio, mais uma vez, Cláudio Sampaio, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para o senhor. Prazer, boa tarde. E você vai ver a seguir os detalhes de como será a posse do ministro Humberto Martins como presidente do Superior Tribunal de Justiça. Até já. Preocupada com o bem-estar da população, introduz o constitucionalismo social, em que temos, ainda em seu preâmbulo, a preocupação com a dignidade da pessoa humana e o objetivo de erradicar a pobreza e minimizar as desigualdades sociais do país. Para tanto, criou um mecanismo muito inteligente, o Sistema de Seguridade Social, destinado a proteger a população dos riscos sociais. E
E hoje tem posse no Superior Tribunal de Justiça. A cerimônia está marcada para as 5 da tarde e será transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça, pela Rádio Justiça, pelas redes sociais do STJ e pelo canal do Tribunal no YouTube. O ministro Humberto Martins será empossado novo presidente do STJ e o ministro Jorge Mussi assume a vice-presidência. Os dois conduzirão a corte no biênio 2020-2022. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento não será aberto ao público. Haverá apenas a mesa de autoridades no local. Mas a cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo. Vai ser transmitida pelo canal do STJ no YouTube e pela TV Justiça. O ministro Humberto Martins será o 19º presidente do STJ e assume também a presidência do Conselho da Justiça Federal. Nascido em Maceió, ocupou o posto de procurador de Alagoas. Foi também desembargador no Tribunal de Justiça do Estado e, em 2006, tomou posse como ministro do STJ. Já o novo vice-presidente, ministro Jorge Mussi, também assume a vice-presidência do CJF e a função de corregedor-geral da Justiça Federal. Jorge Mussi é natural de Florianópolis. Ingressou na magistratura em 1988 como juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Em 1994, ocupou o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele está no STJ desde 2007. Os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi foram eleitos presidente e vice-presidente do STJ em sessão plenária por videoconferência no dia 5 de maio. Na ocasião, Humberto Martins afirmou que vai buscar manter e aprimorar as boas práticas já adotadas no tribunal, presidido de 2018 a 2020 pelo ministro João Otávio de Noronha, que deixa um legado de sucesso à frente da Corte. Durante os 2 anos que o ministro João Otávio de Noronha presidiu o Superior Tribunal de Justiça, houve uma redução em mais de 15% do acervo processual. Os esforços para essa redução considerável no número de processos em tramitação foram mantidos, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus. Desde 16 de março, quando o trabalho remoto foi adotado, até o dia 23 de agosto, o STJ proferiu mais de 297 mil decisões. A gestão do ministro Noronha também foi marcada por avanços tecnológicos. Foi criada na estrutura da presidência a Assessoria de Inteligência Artificial. Um dos principais resultados dessa iniciativa é o projeto Sócrates. A ferramenta faz a análise das peças processuais com o objetivo de facilitar a triagem de processos. Ela identifica casos com matérias semelhantes e pesquisa julgamentos do tribunal que possam servir como precedente para o processo em análise. E nessa mesma linha, foi desenvolvido o Sistema Atos, que identifica processos que possam ser submetidos à afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, mesmo antes de serem distribuídos aos ministros. Em paralelo às inovações tecnológicas, o ministro João Otávio de Noronha centrou as atenções em ampliar as práticas de sustentabilidade no tribunal e adotar políticas de valorização da mulher. Entre elas, a implementação do programa Equilibra, criado para desenvolver a participação feminina no tribunal. Ainda durante o período que esteve na presidência do STJ, o ministro lançou a revista de estudos jurídicos do Superior Tribunal de Justiça e instituiu a Escola Corporativa ECORP, destinada à formação, atualização e ao desenvolvimento de pessoas. Durante a sessão plenária que elegeu Humberto Martins como sucessor na presidência, João Otávio de Noronha afirmou que o ministro reúne todos os atributos necessários para conduzir o Tribunal da Cidadania. Vossa Excelência, além de ser um homem muito operoso, correto e pelo qual temos grande admiração, é um homem extremamente conciliador. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha daqui a pouquinho, às 2h da tarde, a transmissão ao vivo dos julgamentos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Aqui na TV Justiça, que logo mais também tem a posse do presidente do STJ. Tchau, tchau. Boa tarde.